Sejam bem-vindos e no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão do vestibular de 2014 da Unicamp. Vamos dar uma olhada aqui na nossa questão. Aqui está ela e ela diz o seguinte: as máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina, ilustrada na figura abaixo, gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 RPM. A velocidade de um ponto extremo P da pá vale, daí ele fala para a gente considerar π aproximadamente igual a 3, e vem as alternativas, o item A 18 metros por segundo, o item B 9 metros por segundo, o item C 15 metros por segundo e o item D 60 metros por segundo. Então vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho melhor. Esta aqui é a nossa cortadeira. Aqui eu risquei de amarelo. Ele informa pra gente, nesse desenho, o valor do raio. Então significa que daqui do centro até esse ponto extremo aqui, nós temos 60 centímetros. Agora, algumas informações importantes que ele deu pra gente no exercício são a frequência de 300 RPM e também ele nos informa, o que eu acabei de riscar aqui, o nosso raio, que são 60 centímetros. Além disso, ele também pede para a gente considerar que π é aproximadamente 3. Então vamos anotar os dados que a gente tem aqui do exercício, que são a frequência, que são 300 RPM, o nosso raio, que é de 60 centímetros, e ele quer saber a velocidade do ponto extremo. Então uma das coisas que a gente vai precisar lembrar é a relação que a gente tem entre velocidade angular, ou seja, essa velocidade aqui que esse ângulo vai descrever em um intervalo de tempo, em um certo intervalo de tempo, ou seja, o meu ômega, o meu delta θ, que seria o ângulo, descrito em um intervalo de tempo. Eu quero saber qual que é a relação que eu tenho entre esse ômega e entre essa e a velocidade linear dessa minha cortadeira. Para isso a gente precisa lembrar da seguinte relação: velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Outra coisa, a gente não tem a velocidade angular que o exercício deu pra gente, mas ele deu a frequência. Então a gente precisa lembrar de mais uma coisa. A gente precisa lembrar do quê? Que esse ômega aqui, eu vou escrever ele aqui embaixo, esse ômega é igual a 2 vezes π vezes a frequência. Agora sim eu tenho essa relação e eu vou substituir então esse valor de ômega por 2π vezes f. Então a nossa velocidade linear vai ficar sendo o quê? Vai ficar sendo 2 vezes π vezes a frequência vezes o valor do raio. Temos quase tudo aqui em mão já montado, mas eu preciso prestar mais atenção em uma coisinha aqui em cima. Eu estou tratando esse exercício como revoluções por minuto, 300 revoluções por minuto, e aqui eu também estou tratando em centímetros. Vou converter isso aqui para as unidades do sistema internacional. Eu tenho ali 300 revoluções por minuto, então vamos escrever de outra forma aqui, 300 voltas, no meu caso ali, por minuto. Substituindo esse 1 minuto aqui, convertendo ele para as nossas unidades do sistema internacional, nós vamos ficar com 300 dividido por 60 segundos. Eu posso cortar esses dois zeros e eu fico com 30 dividido por 6 é igual a 5. Lembrando que aqui embaixo nós tínhamos uma unidade de segundos, então posso colocar aqui 5 por segundo. Isso aqui fica feio, então vamos deixar na unidade que a gente trabalha com mais frequência, que são 5 Hz. Então eu já transformei a minha frequência e agora eu preciso transformar aqueles 60 centímetros para a minha unidade do sistema internacional, que é metros. Como que eu faço para transformar 60 centímetros em metros? Não é feio, mas vocês têm que lembrar da regrinha de 3. Eu vou colocar ele aqui em cima. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. 60 centímetros vai ter o meu x. Agora vocês multiplicam em cruz isso aqui. Eu vou ficar com 60 centímetros vezes 1 metro e x vezes 100 centímetros. Aí está. Eu tenho centímetro desse lado da minha conta e tenho centímetro desse lado da minha conta. Eu posso cortar os dois, vai me sobrar só 60 vezes 1 metro, então eu vou ficar com 60 metros é igual a x. Esse 100 aqui está multiplicando o meu x
Então eu vou jogar ele para o outro lado dividindo. Então fica 60 dividido por 100. Posso cortar esses dois zeros e no resultado aqui a gente vai ter que x é igual a 0,6 metros. E esse meu x aqui, não se esqueçam, é o valor do meu raio. Vamos escrever aqui. Então eu tenho o valor do raio, eu tenho o valor da minha frequência e eu tenho a minha equação. Agora o que a gente precisa fazer é colocar todos esses valores que a gente encontrou, frequência e raio, na equação e a gente consegue descobrir o valor da velocidade linear. Vamos colocar isso aqui. Então minha velocidade é igual a 2 vezes π vezes a frequência que eu sei que são 5 Hz vezes o meu raio. E o meu raio vale 0,6. Vamos fazer uma coisinha aqui, ele falou pra gente que esse π vale 3. Se o π vale 3, eu vou ficar com 2 vezes 3 vezes 5 vezes 0,6. Fazendo essas contas aqui, 2 vezes 3 eu tenho 6, e 5 vezes 0,6 eu vou ter 3. Então, a nossa velocidade vai ser igual a 6 vezes 3, 18 metros por segundo. E a nossa alternativa correta para esse exercício é a alternativa A. E como eu venho frisando, treina bastante que vocês vão acabar decorando com o tempo essas relações aqui. Tá um exercício simples, só se lembrar de como fazer algumas transformações de unidades aqui, vocês não têm problema nenhum para resolver. Obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo. Se tem alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.